neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Satanás tem procurado fazer o povo duvidar de mim. Deus amou de tal maneira esse mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu filho para Salvador, e agora nunca mais perece, porque crê pra vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado. O pecado na cruz foi vencido, pode pela fé vencer também. Jesus Cristo só ser vestido, receber as coroas. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança tem. Mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, porque Deus vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. Jesus Cristo só ser vestido, receber as coroas. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, Ele espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, porque Deus vida eterna tem.
Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Espera aí. Quem estava falando contra Moisés? Eram inimigos? Não. Números capítulo 12. Falaram Miriam e Arão. Irmãos amados, hein? Falando contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E o Senhor o ouviu. O Senhor ouve o que a gente fala lá no quarto, meia-noite. O Senhor ouve, o Senhor viu o trato de Ananias com Safira antes de ir lá oferecer aquela oferta. Agora, prestemos atenção, meus ouvintes, como o Espírito de Deus vai mostrando que essa Bíblia se repete claramente. Se reúnem para falar. Somente para falar. E o grande desafio está exatamente isso. Ele arranja esta mulher aí completamente fora de casamento, divórcio, fora da linhagem nossa, e a gente tem que aceitar isso aí, porque ele é absoluto, né? Deus fala só com ele? Não, ele fala com a gente também. Mas acontece que eles tiveram a favor deles uma coisa muito, muito importante. Foi o temperamento de Moisés. Ele havia sido, na verdade, um homem temperamental. Mas para estar à frente do povo, ele não podia ser mais temperamental. O profeta de Deus, conversando com o rapaz, antes, o pai dele foi junto, pediu ao irmão Brana para fazer o casamento do filho. Logo o irmão Brana viu o temperamento daquele rapaz. Ele não fez o casamento daquele moço porque ele era um temperamental. Estado nervoso é uma coisa. O temperamental é outra. Como é que nós podemos pensar num pastor temperamental? Veja, ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então eu digo, essa mansidão teve a ver com o caso. Será que aproveitam? Exploram, mas Deus está vendo a sua conduta com este marido, que é manso, que é humilde. Vocês têm que saber que Deus está vendo a sua conduta com essa mulher que é mansa, humilde, paciente, obediente. Você tem que ver que Deus está vendo essa conduta dessa igreja,
que por crer no irmão Branham, crer na mensagem respeitos, suporta e ouve tanta coisa que não deveria ouvir? Recebe tantas pancadas? Deus está vendo isso. Deus está vendo esta igreja que aproveita desse pastor, que é manso, que é humilde, que é paciente. E agora você vai estendendo a coisa por aí. Ora, na mensagem Provando Sua Palavra, parágrafo 155, o irmão Branham diz que Satanás quis jogar exatamente isto em Moisés. Satanás chegou e disse: Moisés, você sabe que você é de cabeça quente, você é genioso. Veja o que aquele bando de renegados fez. Veja. Por que você não vai lá e diz para eles a respeito disso? Veja só. Que coisa esquisita, que coisa tremenda. Mas quando ele foi contra esta linha de 10.000 volts, ele levou a pior, ele levou um choque de 10.000 volts quando foi contra ele. Na verdade, ele estava tentando a Moisés. Aí então o profeta começa a trabalhar por esse terreno aqui, que Satanás sempre procurou jogar dúvida na mente do povo a respeito do homem, na mente do homem a respeito do povo, na mente da mulher a respeito do homem, na mente do homem a respeito da mulher. E por fim, o profeta afirma: você não pode crer em Deus sem crer em sua gente. Ele esteve com o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: se tu fores o Filho de Deus. Veja, ele sabia melhor quem era Jesus. Ele sabia melhor do que Caifás quem era Jesus. Quantas vezes os demônios diziam, exclamando, quando eram expulsos: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? E Tiago disse: por último, você crê em Deus? Até os demônios creem. O diabo tentou apanhar a Moisés desta forma. Ele fez isto. Ele ensinou Eva a duvidar da palavra. Ele ensinou o próprio Moisés. Ensinou todos eles a procurarem duvidar da palavra, a duvidar do seu próprio ministério. Agora veja como isso tem a ver com a hora presente do nosso ministério. Quando estou me referindo ao nosso ministério, eu estou falando do homem, de um homem, de mim, vamos dizer. Estou falando do ministério. Trabalham tanto e se contradizem tanto que as pessoas ficam, por fim, não acreditam neles mais, não acreditam em ninguém mais. Eles ficam desacreditados e não estão sabendo disso. E o espírito que está atuando é este: se eu não posso ficar com esta ovelha, eu mato ela.
O diabo está ensinando a dúvida. O Espírito Santo está ensinando a fé. O Espírito Santo está falando de arrebatamento. Quando você chegar na casa de alguém, você tem que falar em arrebatamento. Quando você chegar no telefone, você tem que falar em arrebatamento. E vocês que estão nos ouvindo nesse instante, veja, preste bem atenção. O profeta diz: Satanás tem procurado, faz tempo, ele está procurando conseguirem que vocês duvidem de mim. Mas o profeta continua dizendo assim: não faça isso. Você abalize aquilo que você está ouvindo. Você abalize a palavra. Você não tem que olhar para o homem, você tem que ouvir a palavra. Aí então, ele afirma, ele recomenda, não faça isso. Ele diz: irmã, se fizer isso, você só vai duvidar. E qual é a vantagem a pessoa leva em duvidar? Dúvida é pregada pelo diabo, por Satanás. Fé é pregada pelo Espírito Santo. Somente creia nesta palavra, continua o profeta. Você não tem que acreditar em mim como homem, mas acredite nisto, está vendo? Se eu falar esta palavra, não é minha, é dele. A minha é diferente, mas esta é a dele. Está vendo? Você fica assim, mas onde é que está escrito isso? Vou repetir, eu já falei. É provando a sua palavra, parágrafo 158. Tudo que você precisa fazer é entrar vela dentro, ficar à prova de ruídos, ser dono, proprietário de seus ouvidos e dizer para quem quer que seja: não me aluguem, meus ouvidos não são de aluguéis. Há ouvidos que ouvem tudo e de tudo. Não pode ser assim. Portadores das promessas divinas, portadores das promessas de Deus, transmitem tudo que os ouvidos têm para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Agora, mais propriamente dito, tem para dizer à noiva. Não leva vantagem. Ninguém leva vantagem. Ninguém consegue nada no terreno espiritual, no sentido de alcançar o arrebatamento estando enredado. O que conseguiu Ló com a sua independência? O que conseguiu Ló? O que conseguiu Abraão? Acabamos de afirmar que Abraão não foi transformado sendo forte, sendo novo, nem tampouco Sara. Esse é o estado da noiva de Jesus Cristo. Ela tem que ser transformada no estado mesmo que estava Sara e Abraão, porém separados de Ur, em primeiro lugar,
de Sodoma, eles nunca tiveram que se separar porque nunca estiveram lá. Nunca foram sodomitas. Nunca foram de mexericos. Nunca foram semeadores de raiz de amargura, de doenças, de enfermidades. Eles portavam uma mensagem da transformação, as rugas, a impossibilidade deles, pregavam, anunciavam a transformação. É isto que nós estamos anunciando. As minhas rugas estão anunciando a transformação. As rugas da igreja do Senhor Jesus Cristo. A sequidão, a fraqueza para se manifestar o poder. Estão anunciando a transformação para o arrebatamento. Isso agora tira toda a dúvida do seu coração, toda a raiz de amargura, e você está curada. Está curado pelo poder da mensagem da transformação, da mensagem da fé. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo o mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Vem me limpar dos vis pecados meus, conforme prometeste, ó meu Deus. Fazei-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Olha, Deus já nos abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus
sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo.